Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Nós estamos começando aqui o 12º episódio do Papo Flanco e hoje um episódio super especial, conforme eu prometi para vocês. Eu venho cantando essa pedra aí acho que desde a semana passada, mas ontem nós conseguimos, anteontem para ontem nós conseguimos confirmar. E hoje eu recebo um convidado super especial, que é o Dr. Ítalo Pires, que está aqui junto comigo. Daqui a pouco eu vou apresentar melhor o nosso convidado. E eu quero desde já convidar você que ainda não segue lá, não se inscreveu, melhor dizendo, no nosso canal do YouTube, para que você possa correr lá, se inscreve no canal, ativa as notificações, que toda essa conversa de tudo que nós vamos falar aqui vai estar na íntegra lá no nosso canal do YouTube. Sem corte, sem nada, vai estar tudo conforme nós combinamos aqui junto com você, beleza? Você que estiver junto com a gente, você pode mandar sua pergunta, mandar seus comentários, você pode conversar conosco aqui. Eu vou estar batendo um papo com o Dr. Ítalo Pires aqui, ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Não é isso, doutor? Eu gostaria primeiro, de agradecer a presença do senhor aqui no podcast. Queria agradecer muito essa entrevista, que eu acredito que seja uma entrevista exclusiva. O senhor não foi ainda em nenhum podcast antes dessa saída lá da presidência da OAB. E agradecer e pedir para que o senhor se apresentasse para o pessoal que ainda não conhece o senhor, que está acompanhando a gente ao vivo aqui. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, Thiago, e agradecer também a audiência, né? Do Instagram, do YouTube, dos cortes que vão pro WhatsApp e tudo mais. Mas eu queria falar uma coisa antes, botar um pingo no i. Primeiro quero pedir para você não me chamar de senhor, porque eu acho que não pega bem. Você é inclusive mais velho que eu. Eu tenho essa impressão, fico até sem graça. Será? Quantos anos o senhor tem? 39. Então a gente tá junto. Empatou? 39 e 39. Então ninguém chama de senhor, um ou outro, combinado? Tá certo que o tempo não foi bom comigo, como foi bom com o quê? Com o senhor, com você. Então, tá certo, o tempo não foi tão bom comigo, mas pode deixar, eu vou me vigiar aqui nessa questão. Que nada, isso aqui é aquele filtro que eu pedi para colocar. Mas para o pessoal assim ainda não está familiarizado, nós vamos tratar sobre um assunto super importante que vem dando pauta nos principais jornais do país sobre a OAB Rio. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria que você apresentasse, né, falasse quem é o Dr. Ítalo Pires, qual o cargo que o senhor assumia. Vou me vigiar na questão da OAB e depois, num segundo momento, o que aconteceu de fato, de verdade, para que houvesse essa renúncia. Maravilha, Thiago. Bom, eu sou advogado, portanto eu me graduei em Direito, passei no exame da ordem e estou regularmente inscrito nos quadros da OAB. E vivo efetivamente da repercussão econômica dessa minha atividade profissional. Então eu gosto sempre de me apresentar assim: eu sou advogado e advogo ininterruptamente há quase 15 anos. Encontrei até um colega de turma esses dias no centro do Rio e ficamos de organizar a festa de 15 anos de formatura. Mas vamos lá. Sou advogado, vivo da advocacia há aproximadamente 15 anos. Em 2018, participei das eleições da Ordem, fui eleito conselheiro. Iniciei o mandato de conselheiro em 2019 e, de pronto, também já ingressei na diretoria da Comissão de Direitos Humanos, naquele período enquanto secretário-geral. Em 2021, novamente, após o pleito da categoria, renovei o meu mandato de conselheiro e logo depois saí de secretário-geral para presidente da Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão muito relevante dentro do sistema OAB. É uma comissão, inclusive, estatutária, que tem que ser necessariamente instituída, dada o peso do tema no que se refere à advocacia e à sua principal instituição, que é a OAB. E alguns dias atrás, como foi amplamente publicado na mídia, aliás, nas mais diferentes mídias, eu fui exonerado pelo presidente da OAB
E logo depois da minha exoneração, houve uma grande onda de solidariedade em que outros 500 colegas pediram renúncia aos seus cargos. Inclusive 2 integrantes da diretoria estatutária, o Marcelo Oliveira, tesoureiro, e o Álvaro Quintão, que era até então secretário-geral. E essa grande onda de solidariedade veio como resposta à minha exoneração, mais exatamente, mas também a um conjunto de coisas que a gente entende que não estavam andando bem dentro da OAB. Mas a gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco. Sim, essa questão da presidência da Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, para quem é leigo igual a mim, que está de fora da OAB, essa presidência ela é por indicação ou por eleição? O cargo de conselheiro, que eu também ocupava, é um cargo eleito pela categoria. Certo. O cargo de presidente da Comissão de Direitos Humanos é um cargo nomeado pelo presidente da OAB. Entendi. Mas hoje você não faz parte mais do conselho? Não, eu... Mas por saída própria também ou não? Saída própria. Eu fui exonerado da Comissão de Direitos Humanos e logo depois, acompanhando esses colegas que renunciaram em solidariedade a mim, eu também renunciei ao cargo de conselheiro. Tá. A princípio, toda essa repercussão da sua saída como presidente da Comissão de Direitos Humanos, ela se dá pela questão do caso Marielle, correto? O caso que foi hoje, existiu uma investigação e diante dessa investigação foi ali preso os Brazões, né? E junto também o delegado Rivaldo Barbosa, um dos apontados ali por dificultar as investigações do caso Marielle. Antes de chegar nesse ponto, existia alguns outros comportamentos que foi desgastando e esse foi o pingo d'água ou não? Ou foi só essa situação que acarretou ali o seu pedido de renúncia, de parar de exercer esse cargo de presidente? Existiu algumas outras coisas que vinham acontecendo dentro do OAB antes de chegar nesse ponto? Há pelo menos 1 ano e meio, a conjuntura interna da OAB do Rio de Janeiro não vinha bem. Com a aproximação das eleições que ocorrerão daqui a 7 meses e a inclinação do presidente para uma das pré-candidaturas, toda e qualquer iniciativa que não fosse vinculada a esta pré-candidatura já estava sofrendo uma espécie de boicote brando. Não repercutia nas redes sociais da entidade, não tinha um apoio explícito da sua diretoria, entre outros pequenos desgastes. Então a gente já vinha acumulando desgastes por não aderir à candidatura que o presidente dizia que era que ele apoiaria. E o caso Marielle, e eu vou tratar com mais cuidado sobre ele depois, mas quero só pontuar que ele foi o ápice desse desgaste, que levou à minha exoneração e depois desse grande movimento de renúncia coletiva de quase 500 colegas. Então a gente já não vinha bem internamente porque o presidente só prestigiava aqueles que tinham, assim como ele, uma inclinação por determinada pré-candidatura de uma eleição que ainda vai ocorrer daqui a 7 meses aproximadamente, em novembro, para ser mais exato. Então, na verdade, assim, a OAB, né, assim como algumas outras instituições, ela vem sofrendo muito a questão da polarização política, né? A polarização política nacional, o que vai acontecer também nessas eleições da Prefeitura do Rio e outras eleições como um todo. Essa polarização de direita e esquerda ela acontece muito em vários setores da sociedade. A OAB está debaixo dessa polarização também? Na sua opinião, enxerga que existe uma polarização política de militantes políticos dentro da OAB? Tiago, não deveria estar. E eu falo isso com tranquilidade de quem se identifica como homem de esquerda. Eu sou um homem de esquerda, mas acho que a OAB não deveria estar refém dessa polarização que a gente tem na sociedade brasileira e fluminense. Mas, infelizmente, ela está. Há muito tempo nós vemos dirigentes de ordem aderindo ao discurso do extremismo e aderindo às associações de advogados que reúnem esses discursos extremistas. E, de alguma maneira, a OAB do Rio de Janeiro, que, com todo respeito às demais seccionais, é a mais importante do Brasil,
se viu em algum momento refém desse discurso de polarização e tendo, em muitos casos, os seus dirigentes aderidos a uma polarização pela extrema-direita. E isso acabou também afetando as nossas instituições da advocacia, em especial a OAB, e as relações internas dali, que devem ser relações republicanas, democráticas, portanto, não necessariamente de esquerda ou de direita. Mas, infelizmente, hoje, a OAB é refém também desse contexto de polarização da sociedade brasileira. E, ao que tudo indica, uma polarização com tendência ao extremismo de direita. Então vamos lá. Esse caso Marielle existiu hoje, ainda as investigações ainda estão em curso, e na visão do doutor, qual seria o papel ideal da OAB, né? E qual era o papel que o senhor, como presidente, estava querendo ali que a OAB exercesse de acordo com essa questão de toda essa repercussão do caso Marielle, com a prisão do Rivaldo Barbosa? Eu li nas matérias de que a grande questão era que a Polícia Federal colocou em dúvida toda essa investigação, porque o Rivaldo ele vem sendo investigado de favorecer algumas investigações em favor da milícia do Rio de Janeiro, tá? E eu não sei se isso tem a ver com a decisão que vocês gostariam que a OAB seguisse. Exatamente qual foi o pedido do senhor, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, ao presidente da OAB em geral, que não foi atendido? Tiago, essa é a pergunta de R$1 milhão, então eu vou me permitir responder ela de uma maneira um pouco mais extensa. Sim. Então vamos dar um passo atrás. As investigações que vieram à tona algumas semanas atrás, elas resolveram o caso Marielle definitivamente. Hoje a gente sabe quem planejou, quem matou e qual foi o motivo. Então o caso Marielle e Anderson está resolvido. E isso é muito importante, dada a repercussão que o assassinato deles ganhou em nível nacional e até internacional. Mas esse relatório não faz justiça apenas para a família de Marielle e para a família de Anderson. Esse relatório é um diagnóstico do Rio de Janeiro. Se tornou uma coisa mais ampla, né? Exatamente. Ele traz à tona uma série de coisas que a gente sentia, mas não conseguia explicar. Vou ser mais exato, Tiago. Ele traz pra gente como é operado o arranjo entre elites políticas e econômicas e o submundo do crime organizado, mediado por algumas importantes figuras das instituições policiais. Então, o caso Marielle está definitivamente resolvido, mas aquele relatório dá pra gente, olha só, as elites políticas e econômicas se relacionam com o submundo do crime organizado mediado por determinadas autoridades policiais. E era esse pano de fundo que a Comissão de Direitos Humanos, então presidida por mim, queria enfrentar. A gente queria puxar os fios dessa investigação e passar o Rio de Janeiro a limpo, a partir do que ela indicava pra gente, que é uma oportunidade que a gente perdeu há 15 anos atrás. A CPI das milícias, produzidas pela LERJ e presidida à época pelo Marcelo Freixo, foi uma janela de oportunidade de passar limpo o Rio de Janeiro, que apesar de alguns avanços relevantes e importantes, a gente não enfrentou em toda a sua complexidade. E o relatório do caso Marielle, 15 anos depois, com um cenário ainda mais degradado, nos deu essa oportunidade. E a gente, na Comissão de Direitos Humanos, ciente do papel que a OAB tem, que a OAB não é só uma corporação profissional. A OAB é uma instituição da sociedade civil brasileira, que, errando ou acertando, foi protagonista dos grandes momentos da nossa vida republicana. Então a gente entendeu que a OAB poderia, naquilo que lhe compete enquanto agência do sistema de justiça, fazer o enfrentamento desse estado de coisas. Como? Naquilo que nos cabia, portanto, recebendo os advogados e os familiares de casos em que essas autoridades policiais estiveram envolvidas e que havia indícios de condutas semelhantes, pedindo a reabertura.
E foi esse posicionamento que causou um desgaste interno que levou à minha exoneração inicialmente e a esse pedido de renúncia em massa de quase 500 colegas da Comissão de Direitos Humanos e de diversas outras comissões, como, por exemplo, a OAB Jovem, prerrogativas, estudos de lawfare, pequenos e médios escritórios, entre muitas outras que eu não vou citar mais para não ser injusto. Então foi esse enfrentamento do pano de fundo do relatório que nós propusemos e que gerou um desgaste interno e toda essa questão que foi amplamente noticiada nos últimos dias. Essa questão das investigações, né, em cima do que hoje está lá, do Rivaldo Barbosa, pelo que eu entendi, é que do mesmo jeito que foi acontecendo hoje, que existe uma suspeita de que ele teria favorecido um grupo criminoso e teria atrapalhado as investigações do caso Marielle, e pelo que eu entendi, teria que se fazer também uma análise mais a fundo para saber até que ponto foi a atuação do Rivaldo Barbosa referente a isso. Né? É essa a intenção? Exatamente. Que outros políticos ou clãs políticos ele eventualmente protegia? Que outras investigações, eventualmente, ele também não atuou com prevaricação? Era esse conjunto de coisas que estava dado, mas não dito exatamente no relatório, que nós queríamos investigar, entendendo que, do ponto de vista dos inquéritos policiais das delegacias pelas quais ele passou, uma agência do sistema de justiça como a OAB poderia ser protagonista nesse movimento, chamando outros agentes da institucionalidade da sociedade civil, naquilo que lhes compete, fazer movimentos semelhantes e a gente finalmente estancar esse processo de decadência política, econômica e social que a gente se encontra no Rio de Janeiro, enfrentando, se não o principal, um dos principais motivos pelos quais nós nos encontramos assim. Então hoje a gente corre o risco de ter inocentes na cadeia pela falta de investigação que a OAB não está querendo fazer. É possível que existam outros casos em que autoridades policiais influenciadas pelo poder econômico e político não foram devidamente resolvidos. Acho que essa é a constatação que a gente tem. E a OAB não ia resolver esse problema sozinho, mas poderia ser um importante ator na busca coletiva por essas soluções. Por exemplo, eu não vou muito longe, alguns advogados chegaram aí à Comissão de Direitos Humanos falando, olha só, no inquérito que eu acompanhei representando a família na delegacia de homicídio, de uma família que perdeu alguém, tinha uma série de provas que também não foram enfrentadas pelas autoridades policiais. Tem outros advogados e outros familiares que chegaram a buscar a Comissão de Direitos Humanos dizendo, o meu processo sumiu e nunca mais apareceu. Teve outros colegas e familiares que buscaram a Comissão de Direitos Humanos falando, olha só, uma goteira molhou a folha do inquérito, que tinha a prova principal, e o inquérito teve que ser arquivado por falta de conclusão. Então chegou para a gente, nesse pequeno intervalo, entre um anúncio do que faríamos e a desestruturação da Comissão de Direitos Humanos nos modos anteriores, uma série de situações a partir das quais advogados, advogadas e familiares de pessoas que perderam seus entes e que as investigações estavam a critério também da Delegacia de Homicídio e destes e outras autoridades policiais, semelhantes ao que aconteceu no caso Marielle. E como a gente queria enfrentar o pano de fundo, mas para puxar esses fios você tem que ir inquérito a inquérito, vendo quem eventualmente estava sendo protegido, quem eventualmente estava sendo prejudicado, por qual motivo estava isso acontecendo, você teria que ir inquérito a inquérito com indícios de conduta semelhante, reabrir e fazer essa verificação. E ao fazer essa verificação, você faria tanto justiça para aqueles que foram mortos e para os familiares que ficam, sobretudo, mas também a investigação dos porquês. Os inquéritos não iam à frente, ou iam à frente com muitas deficiências. E aí você passava, pelo menos do ponto de vista do que cabia ao OAB, o pano de fundo a limpo. Porque a gente precisa tirar o nosso Estado dessa decadência, que só se agrava. A gente teve oportunidade 15 anos atrás, a gente está tendo agora. Será que a gente vai esperar mais 15 com um cenário ainda pior? Sim, na verdade é uma situação que não é uma situação nova, não é de hoje. Estourou essa questão aqui dentro da OAB
E deixando bem claro para quem está acompanhando a gente aqui, nós estamos falando de comportamento de lideranças de algumas pessoas e não da instituição em si, né? A gente não está falando do OAB como instituição ou da Polícia Civil como instituição e tal, mas sobre pessoas que tiveram ali ou têm ainda cargos importantes de liderança dentro dessas instituições. Eu me lembro no período que eu fazia jornalismo de rua, que na época do Rivaldo Barbosa, as situações eram resolvidas muito rápida. A resposta à população, ela era muito, aconteceu o fato hoje, em 24 horas já se tinha ali um suspeito, alguém ali meio que ou preso, ou já se tinha identidade e tal. E eu acredito que, assim, na época era meio que inquestionável essa questão da rapidez, da credibilidade, da eficiência da Polícia Civil através da imagem do Rivaldo Barbosa, mas hoje esse método, essa metodologia que está se colocando em xeque primeiro, a gente não está falando aqui nem por nós, mas está falando pela própria Polícia Federal, que está investigando isso, né? Essas investigações ainda continuam. Então, eu ouvindo aquilo que você está me passando aqui, te faço uma seguinte pergunta, eu não sei se você sabe responder essa pergunta. O porquê, então, se a OAB ela pode ter essa participação, ela pode, inclusive, fazer essa participação a favor da população em geral, porque são erros que você não consertaria só ali com o Rivaldo, ou no caso da Marielle, não, são erros que você consertaria ao ponto de evitar que isso possa continuar acontecendo. Por que, então, que a presidência não acatou isso, não entendeu isso, que parece lógico, né? Assim, para mim, como cidadão, parece lógico você querer apurar situações que podem estar acontecendo errada. Não tem indício, mas então se não tem, por que não apurar? Por que na sua opinião, por que a OAB não aceitou fazer isso? Tiago, eu não posso responder pela presidência da OAB. Isso é uma pergunta que só ele pode esclarecer pra gente. Mas suspeito, e isso é apenas uma suspeita, não tenho prova, é uma hipótese que eu levanto, é de que envolveu vaidade, pressões internas e externas e coisas do gênero, mas definitivamente eu não posso te responder com certeza. Só ele pode responder. Eles chegaram a passar alguma informação para a imprensa ou alguma justificativa para os advogados, porque é tão lógico, né, que surgiu uma situação, como você bem disse, foi ali uma gota d'água de algumas questões que estavam acontecendo antes, e gerou uma crise realmente dentro da instituição, e diante dessa crise eles não responderam para os 500 advogados que saíram, que entregaram seus cargos, porque uma coisa é só você, presidente Ítalo, entregar o cargo, e outra coisa é todo mundo que está ali ver que realmente aquilo que você estava tentando atuar tem lógica, tem ali um porquê, e não entender, assim como a gente está aqui não entendendo também, e renunciar. Calma aí, se eu estou dentro de uma instituição que ela não está como busca da verdade um dos pilares que tem, eu não tenho por que ficar aqui. Dentro de toda essa crise, de toda essa situação, o presidente não se manifestou, não falou nada para vocês, não comentou nada? Ele solta notas protocolares para a imprensa, com avaliações sobre o caso, sempre muito lacônicas, genéricas e não conclusivas. Ele, segundo os meus cálculos, e eu já parei de fazer esses cálculos porque eu tenho mais o que fazer, eu sou advogado, ele já está na terceira versão sobre os motivos. Ele já está na terceira versão. Então, primeiro ele se sentiu desprestigiado, depois ele achou que era importante, mas ele tinha que ser ele a fazer, e agora ele já está falando que ele fez um mise-en-scène. O que eu estou falando e o que eu propus,
Definitivamente não foi feito. Ele fez um mise-en-scène qualquer de um ofício de 3 laudas com um pedido absolutamente genérico e inviável, mas do ponto de vista da argumentação, ele é sempre lacônico, genérico e inconclusivo. E já está nos meus cálculos, que eu parei de fazer, na 3ª versão sobre os motivos. Então, acho que só quem pode responder de maneira definitiva e certeira é ele. Talvez ele traga uma 4ª opção, né? Ele já apresentou 3, mas aí não sou eu que posso falar por ele de nenhuma maneira. E o que vocês esperam daqui por diante? O que pode realmente mudar efetivamente? Porque se torna uma situação de... Eu, olhando de fora, posso estar falando aqui uma coisa errada e você pode me corrigir, fica à vontade. Eu, olhando de fora, 500 advogados renunciando. Você, como um nome importante da OAB, renunciando à presidência. Repercussão nacional em vários jornais e tal. E até agora não foi feita nenhuma decisão, efetivamente, além das notas, sobre o que vai fazer. Não, vou voltar atrás, eu vou reconvidar o presidente para voltar. Não, vamos abrir realmente isso daqui, vamos fazer aquilo que o doutor Ítalo propôs. Vocês têm esperança de que alguma coisa vai mudar efetivamente ou não? Ou acha que ele vai resistir a essa pressão? Tiago, eu não tenho expectativa nenhuma que a OAB volte em curto prazo ao eixo democrático e republicano, portanto que não é de esquerda nem de direita, muito embora os seus integrantes tenham o direito de ser de esquerda ou de direita. E eu vou dizer por que eu não acredito que isso vai acontecer em curto espaço de tempo. Nós tivemos, antes dessa polêmica envolvendo a Comissão de Direitos Humanos, um colega, advogado, morto com 15 tiros na porta da OAB. Eu vou repetir, Tiago. Nós tivemos, alguns meses atrás, um advogado morto com 15 tiros na porta da OAB. Isso não mobilizou a instituição de maneira permanente, séria, convicta. Por qual motivo a Comissão de Direitos Humanos, tratando de um tema sensível que envolve muitas autoridades e interesses, mobilizaria? Eu tenho a impressão que esta gestão chegou ao ápice do que poderia fazer ou não fazer. Só vai mudar com uma nova gestão na Ordem dos Advogados do Brasil. Porque a questão de passar limpo o Estado do Rio de Janeiro não mobilizar, a gente pode supor que haja muitos interesses e pessoas envolvidas que barrem essa possibilidade. Agora, um colega morto com 15 tiros na porta da OAB não mobilizar, nada mais mobiliza. Não teve nenhuma atitude do OAB referente à cobrança? Nada? Teve um encontro com o secretário, uma coletiva, e 20 dias depois estavam fazendo uma grande festa para 1.000 pessoas. Deixaram nem o corpo esfriar do colega. Então não é que não teve. Teve coisas muito protocolares, pontuais e cerimoniais. Mas antes do corpo esfriar já estavam fazendo uma grande festa e um grande banquete. E nessa questão dessa eleição próxima, já existe ali, pela sua visão, e aí é uma pergunta mais pessoal, existe ali uma mobilização para que essa diretoria saia do cargo nessas próximas eleições? Influenciou muito nessa indicação que ele faria o seu próprio candidato? Qual o termômetro que você acha que está dentro da OAB em cima do que está acontecendo hoje? Olha, a OAB tem eleições exatamente 1 mês após as eleições municipais. Então a gente está a 7 meses das eleições. Independentemente dessa situação que me afetou diretamente, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro, já não vinha cumprindo seus objetivos. Ou seja, a defesa e a valorização da advocacia por um lado e o enfrentamento dos grandes temas da sociedade fluminense por outro. De modo que, sem querer fulanizar ou fazer do episódio que aconteceu comigo um trampolim eleitoral, eu digo para você, o descontentamento, salvo quem está encastelado lá naquele prédio, é generalizado e certamente repercutirá nas eleições vindouras.
E eu tenho certeza que todos aqueles que estão descontentes com essa situação, com esta gestão, com esta apatia generalizada, devem se reunir no processo eleitoral para recolocar a nossa instituição nos eixos. E as urnas, elas são sagradas. Elas vão dizer quem estava certo, quem estava errado daqui a 7 meses. Nessa questão da OAB, existiu o que aconteceu, né, dos direitos humanos e tal, existiu algum movimento político fora, alguns deputados se uniram aí por exemplo, nessa situação que aconteceu, alguns deputados se uniram a você nessa questão, fizeram algum apoio a essa causa, porque o caso Marielle, ele é um caso emblemático, né? Primeiro que é um caso que é um caso absurdo de uma vereadora eleita pelo Rio de Janeiro, e é um caso que acontece em vários locais do Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense, região metropolitana, mas na capital do Rio de Janeiro é um caso que repercutiu nacionalmente e mundialmente, não só por ser a Marielle, mas pelo fato de ser no Rio de Janeiro, uma cidade que teoricamente deveria, essas questões políticas não deveriam chegar a esse ponto. E aí eu te faço uma primeira pergunta antes de ir para outra. Esse caso emblemático como for, ela ressuscita exatamente isso que você trouxe aqui na conversa. A questão da milícia no Rio de Janeiro. Se hoje está resolvido o caso Marielle, mas não está resolvido efetivamente o caso Rivaldo Barbosa, você acha que existe ali algum interesse maior político ou é só vaidade? Existe algum... Porque nós estamos vendo ali o crescimento como um todo, seja da milícia ou do tráfico, ou de várias facções criminosas dentro da política. Evidencia isso a prisão dos brasões. Você acha também que a OAB ela pode estar sofrendo influências externas políticas ligadas a algum tipo de facção ou não? Ou eu estou aqui conjecturando, tô boiando na maionese aqui? Pode acontecer isso? Acho, e apenas acho, que não chegamos nesse estágio. Mas eu também acredito, estou certo que a OAB não é um prédio isolado no centro do Rio de Janeiro. Faz parte, vivencia o Rio de Janeiro em todas as suas dores e em todas as suas delícias. Acho que não chegamos nesse estágio, mas sei também que a instituição não está isolada do contexto fluminense e de todos os seus problemas e soluções postos. Até porque é uma situação que ela não trabalha sozinha, né? Então ela tem ali, ela tem ali a questão também do envolvimento praticamente diário com o Ministério Público, com as casas legislativas, com deputados. Quando se tem uma eleição agora da OAB, existe muita influência de políticos por fora, apoiando um candidato ou outro ali, tentando mobilizar ali os seus eleitores que são advogados, enfim. A OAB mudou muito daquela eleição que seria uma eleição muito fechada, de só os advogados fazem propaganda ali dentro, aquele negócio de pedir voto, virou praticamente uma eleição, mal comparando, pelo amor de Deus, não estou aqui fazendo um desrespeito a ninguém, mas mal comparando ao Conselho Tutelar, que hoje o Conselho Tutelar é vários políticos ali e tal, só que é uma coisa mais aberta, qualquer pessoa pode voltar. Mas o OAB hoje ela sofre uma interferência política enorme. Por isso que nós estamos aqui fazendo uma discussão de interesses políticos. Esse interesse político não existia sem a Casa Legislativa, sem a LERJ, sem a Câmara dos Vereadores, talvez sem a Câmara dos Deputados em Brasília. E quando se tem interesse político, eu estou fazendo uma ligação à outra. Se você quer investigar casos que envolvam Polícia do Rio de Janeiro, com políticos que talvez estejam encobertando algumas ações que não era para vir a público, como veio agora do caso Marielle,
É óbvio que forças políticas externas que têm algum tipo de vamos botar, ligação, também vai influenciar lá dentro da diretoria. Entendeu? Não, eu acredito que esteja, vamos botar, talvez não seja descaradamente, mas existe uma força muito grande política externa em cima da OAB. Ô, Thiago, eu vou aproveitar essa sua pergunta para falar uma coisa que eu acho importante. Tem muita gente que ficou lá no prédio da Marechal Câmara 150 cometendo a injustiça com quem saiu, dizendo que a gente está usando o caso Marielle como um trampolim eleitoral. E eu já abri os nossos debates aqui hoje dizendo que o caso Marielle está resolvido. Mas o seu relatório nos dá outras situações que merecem também ser resolvidas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e que nós queríamos enfrentar. Então a gente não está usando o caso Marielle como trampolim. A gente está usando o relatório do caso Marielle para além da indicação dos mandantes e da forma como foi operado para enfrentar um dos principais motivos que nos levaram a essa decadência política, econômica e social no Estado do Rio de Janeiro. E tanto não estamos usando a Marielle como trampolim, que a mãe dela, a dona Marinette, que era da Comissão de Direitos Humanos, é uma das 500 pessoas que renunciaram ao cargo, porque entendeu que nós não estávamos usando o caso da filha dela como trampolim eleitoral, mas pegando o pano de fundo do relatório e fazendo o enfrentamento necessário ao que ele nos dizia, do ponto de vista do que cabia ao OAB, querendo que a OAB fosse a vanguarda desse movimento, que outras instituições e a própria sociedade civil organizada nos acompanhasse posteriormente, cada qual na sua expertise. Então faço questão de falar isso para você, porque isso está sendo utilizado como meta-argumento para tentar nos desautorizar. Tentar tirar o crédito daquilo que vocês estão fazendo. Exatamente. Mas você vem candidato, alguma coisa desse tipo? Alguém do grupo vem candidato? Tiago, eu sou advogado e não pretendo de nenhuma maneira deixar de advogar para ocupar nenhum cargo público no legislativo, no executivo ou em qualquer outro lugar. Certamente, por descontentamentos que já se arrastavam pelo menos 1 ano e meio e que tiveram nessa situação o seu ápice, eu faço parte de um movimento que está organizando uma chapa de oposição. Uma chapa de oposição que tem como princípio recolocar a OAB no seu trilho. Portanto, fazer dela novamente uma instituição que defenda com unhas e dentes a advocacia e que, por outro lado, em temas que ultrapassam a advocacia, defenda os interesses da sociedade. Nós entendemos que o papel da OAB é esse e nós estamos nos articulando nesse sentido para as eleições da ordem. Isso não significa que eu ou qualquer outra pessoa que comigo está nesse movimento venha a uma candidatura, muito embora seja lícito e legítimo se vierem, mas não é o meu caso. Mas voltando para a pergunta original, da qual nós puxamos tantas questões importantes e relevantes, eu não vejo com resistência a política dentro da OAB. A OAB não é só uma grande corporação de profissional, que só no estado do Rio de Janeiro representa 150 mil pessoas. A OAB é, na vida republicana, uma protagonista dos grandes debates. Ou não foi a OAB o grande órgão da sociedade civil durante o processo de redemocratização? Ou não foi a OAB o grande órgão da sociedade civil no impeachment do Collor? Para não falar que eu estou falando só de pautas progressistas, ou não foi a OAB, na minha humilde opinião errando, mas eu não sou o senhor da verdade, um dos grandes protagonistas do impeachment da Dilma. Então o que eu estou querendo dizer é que a OAB não é só uma grande corporação profissional. Errando ou acertando, é protagonista dos grandes eventos políticos da vida republicana e que no que se refere ao OAB do Rio de Janeiro, é também o grande protagonista dos eventos regionais. Então eu não vejo com resistência o atrelamento da OAB à política. Eu vejo com resistência, repúdio e indignação o atrelamento da OAB à politicagem. A politicagem. A gente tem que separar o joio do trigo. A OAB é uma instituição também de caráter político. Ela não pode ser refém da politicagem, que é o que é
de pior na política e que nos leva a esse estado permanente de decadência. Eu amo o Rio de Janeiro, tanto o estado quanto a cidade. Agora, eu não posso deixar de observar que nós não estamos realizando todo o nosso potencial, por conta de muitos arranjos que passam pelo subterrâneo do crime organizado, mas também pela oficialidade das instituições em alguma medida. E nós precisamos enfrentar para ter um mercado forte para a advocacia e uma advocacia valorizada, mas também para ter uma recolocação do Estado do Rio de Janeiro no Estado que foi capital da República, ainda é referência política, econômica e cultural, mas que cada dia mais está perdendo esse capital. E eu acho que a OAB tem um papel fundamental na retomada dos eixos da advocacia valorizada e do Estado do Rio de Janeiro, de novo, ocupando um espaço no debate nacional que ele merece e que ele já fez e que ele pode voltar a fazer. E hoje a presidência ali, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, ela já tem outro presidente? Como é que está essa situação? Já tem outro presidente, como eu te falei inicialmente, é uma comissão estatutária. Dada a importância do tema para a instituição, ela tem que ser necessariamente instituída, ou seja, ela tem que ser permanente. Então, com a minha saída, um outro presidente assumiu e não me cabe elogiar nem criticá-lo, muito embora possa fazê-lo enquanto cidadão, enquanto advogado, mas ainda está muito cedo para fazer. Mas a avaliação que eu faço não é deste presidente que vai fazer um mandato tampão daqui até as eleições. A avaliação que eu faço é uma avaliação de muitos anos, no qual levou a instituição a sair do eixo. E quando sai do eixo, a advocacia fica desvalorizada e a sociedade fica sem um importante instrumento das suas demandas. Até porque hoje são menos 500 advogados que renunciaram, claro, em protesto, legitimamente, mas são menos 500 profissionais que estão ali para ajudar a OAB, porque eu vendo de fora assim, são menos 500 pessoas que estão ali praticamente em busca de justiça. Exatamente. São 150 mil advogados no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, isso é um erro, esses 150 mil não se veem representados no cotidiano da vida institucional. E os poucos que se viam, 500 romperam, por absoluto desacordo com os caminhos que a instituição vinha tomando, e em especial com esse episódio da exoneração do presidente da Comissão de Direitos Humanos, que por acaso era eu, para não ficar falando em terceira pessoa. Não, beleza, eu vou puxar um outro tema aqui, mas antes de puxar um outro tema, para a gente encerrar essa questão da OAB, que para mim, para você ter uma ideia, você foi aqui a primeira pessoa que eu trouxe realmente da OAB aqui e tal. Espero que você abra as portas para alguns outros deputados e políticos de esquerda também vir, né? Mas sendo dessa questão da OAB, eu acredito que essa questão de a chapa de oposição, essas coisas, é totalmente legítima, né? Mas eles vão usar isso meio que para descredibilizar esse tema, né? Mas nessa questão é o seguinte, hoje você já disse que não enxerga nenhuma mudança, nenhuma melhoria nessa questão, pelo menos até as eleições, mas o que você acha como instituição hoje, né? O que você acha que, além dessa questão, dessas decisões todas e tal, o que a OAB precisaria melhorar na sua essência? Tirando essa questão da Marielle, na sua opinião, o que a OAB hoje precisa melhorar como instituição? Primeiro, a OAB tem que olhar para a advocacia. E quando eu falo olhar para a advocacia, é para olhar para a advocacia real. A OAB hoje é um feudo de alguns poucos grandes escritórios e os seus interesses. Mas esses grandes escritórios e os seus interesses não representam 5% da advocacia. A advocacia real, aquele colega que acorda e vai no cartório pedir a expedição do mandado de pagamento para garantir a escola da filha em dia, aquele colega que recebe uma ligação de madrugada e vai para a delegacia porque precisa pagar uma conta de luz no outro dia, esse colega está abandonado. Os pequenos e médios escritórios de advocacia, que são um abrigo de 95% da categoria, não fazem parte da agenda institucional.
A agenda institucional não se interessa por eles, pelas suas necessidades, pelas suas demandas e muito menos pela garantia das suas prerrogativas. Então, a OAB, para melhorar, enquanto corporação profissional, precisa ajustar o seu foco. Tem que sair do ápice da pirâmide dos grandes escritórios e olhar para a grande base, que está espraiada em pequenos, médios escritórios e às vezes até em advocacias autônomas. E essas pessoas enxergam a OAB como um boleto em dezembro. Um boleto caro, inclusive. A OAB não pode ser, para 95% da categoria, um boleto caro em dezembro. Ela tem que ser uma instituição que, de janeiro a dezembro, promova a qualificação, a defesa e o aperfeiçoamento desses profissionais. Então, a primeira coisa que a OAB precisa para mudar e voltar para o eixo é mudar o foco do ápice da pirâmide, onde estão poucos escritórios de advocacia e grandes e ricos, e não tenho nada contra eles, é bom que eles sejam assim mesmo, mas olhar para a base da pirâmide, onde estão os advogados autônomos de pequenos e médios escritórios. E essa não é qualquer base, essa é 95% da categoria, que vê na OAB um boleto em dezembro. Só que a OAB tem que ser, de janeiro a dezembro, um órgão que acolha, qualifique, aperfeiçoe e defenda essa base da categoria. E, do ponto de vista para além da advocacia, a OAB tem que ser protagonista da retomada do protagonismo econômico, político, social e cultural do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o Estado que tem 5 ex-governadores em investigações criminais. Isso não é qualquer coisa, isso é sintomático da decadência em que nos encontramos. Isso afeta a nossa economia, a nossa sociedade, a nossa autoestima e até a advocacia, que num estado desestruturado e decadente como esse não encontra mercado para trabalhar. Ou encontra um mercado muito difícil, aquém do que poderia ser. Então a OAB precisa olhar para a advocacia real e olhar para a sociedade e enfrentar os seus grandes problemas, porque ao ser também um instrumento da sociedade civil organizada, ela garante a promoção de direitos e fortalece o cenário na qual esses 150 mil colegas estão inseridos e tentando sobreviver. Tentando, com muita dificuldade, mas tentando. Não, beleza. Vou mudar um pouquinho do assunto agora referente ao OAB, e eu queria pedir uma opinião sua referente a um assunto muito polêmico que está acontecendo aí no país. Nós já tratamos aqui da questão da OAB, da crise da OAB que está hoje, essas questões todas. Nós, como jornalistas, hoje o Papo Flanco está cobrindo integralmente essa questão das saidinhas de presos, né? Nós fizemos ontem uma extra live com o deputado federal Ottoni de Paula, que explicou ali o motivo na qual ele é contra a saidinha e essa votação do veto, né, a derrubada do veto, que seria anteontem, acabou não acontecendo, e a expectativa é que possa acontecer daqui a 2, 3 semanas por aí, essa derrubada não só desse veto, mas vários outros vetos que o presidente Lula formou. Então nós estamos escutando pessoas que são contra e pessoas que são a favor. Ontem nós fizemos essa extra live, recebemos o deputado, ele explicou o porquê que ele é contra, disse ainda que a expectativa no Congresso é que esse veto realmente ele seja derrubado, mas eu queria escutar a tua opinião e saber da tua opinião sobre essa questão da saidinha em período comemorativo dos presos. O senhor é contra ou é a favor dessa saidinha? Tiago, não vou fugir dessa polêmica. Eu vou enfrentá-la. Eu sou a favor da saidinha. E vou dizer por quê. Primeiro, porque a pena no Brasil, ela não pretende anular, aniquilar e isolar totalmente o apenado. Ela pretende ter um caráter pedagógico de ressocialização. E a gente não pode ressocializar alguém mantendo ele absolutamente afastado da vida social. Em algum momento do cumprimento de pena, ele vai retornar gradualmente à vida social, se ressocializando. Esse é o objetivo da pena, segundo o Código Penal, segundo a literatura criminal brasileira. Mas vamos
comentar mais um pouquinho sobre essa questão. Hoje, a situação de quem é a favor quem é contra a saidinha, pode beber água, pode ficar à vontade. Eu ia pedir mais um pouquinho, que eu já até bebi tudo, na verdade. Pro doutor aqui mais água. Porque aqui o papo é flanco, não tem pauta, não tem pergunta acordada, a gente vai em frente, a boca fica seca, mas vamos lá. Eu acreditar muito que eu não combino nenhum tipo de pergunta com ninguém, portanto que eu faço algumas perguntas que realmente é de curiosidade minha conforme o assunto for surgindo, não é comentado nada sobre isso. Eu particularmente achava o seguinte, o sistema prisional do país hoje, a gente fala sobre a questão da ressocialização dos presos, dos detentos, e entendo, né? Eu, particularmente, vou botar aqui que eu sou contra a saidinha, mas eu entendo o seguinte, eu entendo que você... E aí é um papo, né? Então, eu sou contra a saidinha porque eu entendo que nesse momento, exato momento, a mesma força que deveria ser em cima, talvez, de apoiar a saidinha, deveria ser para apostar em ferramentas de ressocialização. A cadeia, ela não tem instrumentos de ressocialização hoje para quem está preso, né, e tudo mais. Então, assim, uma sugestão que eu cheguei a conversar até com algumas pessoas que foram a favor e têm sua opinião, e beleza, a gente está aqui para isso mesmo. São que, por que não, travar a saidinha? Por que não fazer isso? Travar a saidinha e investir em políticas públicas para realmente ter ali como é que se fala? Uma ressocialização desse preso. Porque se ele não, por exemplo, se ele quisesse, vamos botar, a desculpa de todo mundo, né? Mas eu vou botar bem popular, mas se o cara que tá ali, o cara tá porque ele cometeu crime. Então vamos botar, se for para apostar na ressocialização, num estudo, num trabalho, em alguma coisa que seja dentro. O acesso da família a ele vai ser feito através das visitas, que beleza, a estrutura não é melhor. Mas por que ainda continuar com esse instrumento se a gente pode usar outros? Aí é um papo, repito. Aí o senhor fica à vontade para discordar, falar, não tem problema. Tiago, as sínteses são sempre fruto das divergências. Então, nessa divergência que a gente teve em 5 minutos, eu já percebi que a gente converge em 95 e diverge em 5. Olha que maravilhoso. Sim. É o exercício do diálogo. Da OAB eu tô totalmente contigo. Não, eu tava falando até da saidinha, para ser mais exato. Eu concordo com você. A ressocialização não pode ser só uma saída no término de cumprimento de pena. A ressocialização deve ser uma permanente durante todo o cumprimento de pena. E, de fato, há outros instrumentos não utilizados ou mal utilizados no Brasil que deveriam promover ressocialização. Estou contigo. Acho que deveriam priorizar o estudo. Acho que deveria priorizar a formação profissional. Acho que deveria priorizar visitas adequadas dos familiares para que a pena não se estenda a eles, tendo que se submeter a uma série de situações vexatórias. Concordo com você. Não dá para pensar na ressocialização apenas na saidinha. A ressocialização deve ser uma permanente do cumprimento de pena. Que a saidinha seja o ápice e não o começo da ressocialização. Mas voltando para o cerne do problema, porque eu tenho mais para falar sobre a saidinha. Tiago, quantos % não voltam? Você sabe me dizer? Acredito que 5% não vota, que eu ouvi agora. Exatamente, de 3% a 5%. O numeral exato eu não vou me recordar agora. Mas você conhece alguma política pública no Brasil com 95% de eficiência? Não. Mas a saidinha tem. Olha que loucura. A gente está querendo restringir um dos elementos de ressocialização, muito embora não seja o único e não deva ser o ápice dela, por conta de 5% que não volta, enquanto a gente tem 95% que não volta. E aí eu refaço a pergunta, que outra política pública no Brasil tem 95% de eficiência? Eu não conheço. Então veja bem,
Nós devemos repensar o cumprimento de pena, referenciando a ressocialização durante todo o seu percurso, portanto, não tendo apenas a saidinha como elemento prioritário desse processo de ressocialização. Mas mesmo a saidinha, pensada isoladamente, é uma das políticas públicas no Brasil com maior índice de eficiência. Há sempre quem vai se apegar aos 5 prejudicando 100%. Mas eu acho que é bom para as políticas públicas que a gente olhe o que deu errado, o que deu certo, e que dentro desta ponderação nós possamos buscar o seu aperfeiçoamento. Estou contigo. Acho que a ressocialização não pode ser só a saidinha, que é algo próprio do final do cumprimento de pena. Tem que ser uma permanente do cumprimento de pena. Mas mesmo se a gente olhar ela sozinha, ela tem um índice alto de eficiência. Esses 5% devem ser tratados. Primeiro para que não cresçam e que depois para que diminuam. Que a gente alcance 99,9%. Mas 95% não é um índice inexpressivo. E a gente não se pode apegar aos 5 jogando fora os 95 que deu certo. O grande problema é que esse é um caso, é um assunto altamente impopular para quem defende, porque acabou sendo, como todo assunto nesse país, polarizado. Mas, Thiago, eu não tenho medo de assunto impopular. Sim. Eu sou vascaíno e trabalho com direitos humanos. Como é que eu vou ter medo de pauta impopular? Não, realmente é uma questão muito impopular. Ser vascaíno... O Irã é vascaíno também, Irã? Não, botafoguense. É menos mal. Pior, né? Menos mal. Então, só chora muito, mas tudo bem. Então, ou seja, é uma questão que, como todo assunto nesse país, é um assunto bem popular e bem polarizado. Porque, por exemplo, esses 5% são 5% que faz um barulho enorme. E dentro desses 5% teve casos de violência extrema. E eu até comentei ontem, não tinha o seu argumento é excelente em cima dessa questão de política pública, eu não tinha pensado por esse ângulo, é um ângulo muito bom a ser repensado sim, mas o problema é que esses 5%, né, por exemplo, numa cidade como o Rio de Janeiro, a gente está falando em 5% de 20 mil, de 10 mil presidiários que saem no negócio. Essa cidade tem um dos maiores complexos penitenciários da América Latina. Sim. Não é qualquer coisa. E aí no período de data comemorativa sai muita gente, a gente vê de 10 a 30 mil detentos saindo em Bangu e outros presídios e tal. E quando 5% dessa galera, de fora os que já estão aqui fora fazendo arruaça, quando 5% dessa galera ela já mata, rouba, é como se você tivesse um time na rua já atuando e você ganhou um reforço, né? Eu particularmente, dentro de tudo isso, acho que a população de fora olhando, cara, eu já não aguento mais ser roubado, eu não aguento mais essa violência, eu não aguento mais isso. Aí os caras vão ainda deixar mais, ainda que não seja 5%, seja 3% de vagabundo na rua para vir me assaltar e tal. Eu sou contra que tire logo tudo. Vamos botar o assunto. Só que em contrapartida, eu vejo alguns candidatos, não, alguns políticos que defendem a saída também. Beleza, é justo, né, você defender a saída ou não, mas que não destinam emenda para presídio. O pessoal gosta de destinar emenda para o hospital, é justo, excelente. Aí quem está de direita essa hora vai falar, pô, mas vai destinar emenda para vagabundo? Porque eu fico numa saia justa de vez em quando, doutor. Porque eu tenho algumas pautas que eu concordo integralmente com a esquerda e tem outras pautas que eu concordo integralmente com a direita. E quando eu vou para minha rede falar alguma coisa que seja mais ou menos de esquerda, eu levo pau para tudo quanto é lado. E aí a gente vê essa questão. Hoje a cadeia não tem nada que possa ressocializar. Se o cara chegar lá, vamos botar, por um crime pequeno, ele sai de lá graduado em vagabundagem. Em vez de sair com estudo, profissionalização, ressocialização, ele sai pior. E o interessante é que todos nós, a gente está debatendo aqui, o que a gente está debatendo a gente não está inventando a roda, é alguma coisa que todo mundo já sabe há anos
E por que não existe vontade política, ainda até da própria esquerda, que é o que mais debate sobre isso, sobre fazer um investimento pontual nessas políticas públicas para que a gente possa, já que é um instrumento que ele é tão, como é que se fala, eficiente, mas que a gente possa ter outros instrumentos eficientes. Porque a gente sabe que tem gente lá, a gente estava conversando isso agora, tem gente lá que pode estar lá inocente, que tem gente lá que está ainda aguardando julgamento e não está preso ainda, essas coisas todas. Então não sabe se o cara é inocente, se o cara é culpado, essas coisas todas. Mas não existe nenhum tipo de política em cima disso. Né? O pessoal só fica no discurso para a internet. Mas dinheiro que é bom para investir lá, nada. Pois é, Thiago. Temas sensíveis dão um voto para uns e tiram um voto de outros. Então quase ninguém quer enfrentar. Mas são os temas sensíveis aqueles que merecem ser devidamente enfrentados. E o sistema prisional brasileiro é um deles. Nós temos uma das maiores massas carcerárias do mundo, porque a gente tem no imaginário social que a gente pune pouco no Brasil, né? Esse é o país da impunidade. Mas, estatisticamente, nós temos uma das maiores massas carcerárias do mundo. E digo mais, cerca de 30% dessa massa carcerária imensa sequer teve julgamento de mérito transitado em julgado. Então, veja bem, a gente pune muito e a gente ainda pune mal. Porque 30% dessas pessoas que já estão encarceradas não têm decisão transitada em julgada absolvendo ou condenando. São presos que a gente chama de provisórios. Tem cara que é absolvido depois de anos na cadeia, né? Um ano na cadeia. Quem vai pagar esses anos? Quem vai devolver esses anos para ele? Não sei. Talvez todos nós, a partir do Estado, que é quem o encarcerou. Mas quem sai, por exemplo, nessa situação? O cara foi preso e acaba sendo inocentado, sai e ele continua fichado. Ele não fica com uma condenação na sua ficha criminal. Ele fica com uma absolvição, mas com um apontamento de que respondeu a um processo criminal em determinado momento da vida. Mais emprego, E aí o empregador não quer saber se você foi absolvido, se você foi condenado. Você tem uma passagem criminal, você já vai para o final da fila. No mínimo, quando permanece na fila. Mas, só para fechar a ponta do assunto da saidinha, nós temos que nos dedicar ao tema da ressocialização e temos sim que nos dedicar a esses 5%, que é estatisticamente, do ponto de vista global, mínimo, mas se não volta e retoma a atividade criminal eventualmente, é um problema da sociedade que tem que ser enfrentado. Então, quando eu defendo a saidinha, eu não estou ignorando esses 5%, eu só estou apontando que, do ponto de vista global, ele é muito pequeno em relação à eficiência da política. Mas isso não significa que não nos preocupe, que não mereça um aperfeiçoamento do Instituto, para que esse 5% não aumente e diminua. Mas, voltando, a questão do sistema prisional, ele dá voto para um e tira voto para outro. E seja para um ou para outro, são sempre maltratados. Maltratados porque um só quer fazer polêmica para ser eleito na próxima eleição e outro que quer fugir da polêmica para também ser eleito na próxima. Então a esquerda e a direita, cada um à sua maneira, evitam esses debates sensíveis. Mas esse não é só um debate sensível. Nós somos campeões mundiais de encarceramento. E nós encarceramos mal, porque 30% deles sequer foram absolvidos ou condenados definitivamente. É preciso ser enfrentado por quem é de direita, por quem é de esquerda, por quem é político de direita, por quem é político de esquerda. Agora, enfrentado de maneira séria, sem patuscada eleitoral. Veja bem, sou um homem da política, não tenho interesse em ocupar cargos políticos. Então eu não criminalizo a política. Agora, a patuscada, infelizmente, só vai agravando o problema e a gente nunca enfrenta ele. A maioria dos assuntos hoje é em cima de toda essa questão de sou direita, sou esquerda, e assim as coisas não vão, de certa forma, vão sendo empurradas. Isso pauta muito os direitos humanos, Thiago. Isso pauta muito os direitos humanos. Quando eu era presidente da comissão, e antes disso e depois disso, porque minha militância em direitos humanos não começou nem terminará na OAB, ela é uma vida toda, eu comecei a militar em direitos humanos, era só mato.
Eu brinco que as pessoas não eram contra, porque as pessoas nem sabiam que eram. Depois algumas pessoas souberam que eram e viraram contra. Mas eu brinco assim, essa polarização afeta os direitos humanos. O sujeito vem falar comigo, eu sou contra os direitos humanos. Aí eu pergunto, você quer que seu filho tenha uma escola de qualidade? Quero. Você quer que seu pai tenha um benefício previdenciário do INSS que lhe garanta uma vida digna? Quero. Você quer não passar 2 horas de trânsito na Avenida Brasil para ir trabalhar e para voltar para trabalhar? Quero. Eu falei, parabéns, você é um militante de direitos humanos. Ah, mas eu sou contra o aborto. Eu falei, o aborto é uma das pautas que a gente pode convergir ou divergir. Mas é uma pauta apenas, dentro de um conjunto de pautas que visam a dignidade das pessoas. Então essa polarização afeta inclusive os direitos humanos. Que as pessoas se apegam às polêmicas e esquecem das convergências, que são também de direitos humanos. Na verdade, eu ia, antes de encerrar, porque o assunto tá tão bom que é até pecado terminar contigo antes. Mas você tem compromisso, o doutor aqui tem compromisso, não é tão desocupado igual a mim, né? Então eu, por mim, eu ficava, mas eu tenho que... Essa é a primeira de muitos encontros. Não, vou chamar, com certeza. Vou chamar muitas vezes. E... assim, a questão dos direitos humanos é mais uma pauta que foi aí praticamente polarizada. É uma pauta que praticamente o cidadão, ele tem a sensação, né, de que os direitos humanos são para bandido. Os direitos humanos são para vagabundo. Direitos humanos, por exemplo, a gente não vê, entre aspas, aí eu estou falando que é uma sensação que se dá por fora, alguns casos de grande repercussão, tá? Você não vê os direitos humanos procurando a família lá para prestar um auxílio, para prestar uma ajuda, alguma coisa, né? E quando acontece uma injustiça com alguém que cometeu algum crime e tal, os direitos humanos estão lá ativamente defendendo e tal. Então o que eu queria trazer, que seria mais... O nosso assunto é cercado por polêmicas, isso é uma maravilha. Vou marcar de outras vezes vir aqui. Só não fala de Vasco, que aí eu não tenho defesa. Aí eu não tenho defesa. É paixão, e paixão não se explica nem se defende. Vasco é um assunto também bem complicado. Mas a questão dos direitos humanos hoje, a impressão que dá, e é cobrado, entre aspas, por políticos de direita, por sociedade, é o seguinte: mas e os direitos humanos para a família da vítima? Não é dado ali, não existe. Eu não sei se não existe publicidade ou se realmente não foi. E os direitos humanos para quem realmente está precisando, está está passando por alguma dificuldade, mas em contrapartida, para o cara que cometeu um crime, um latrocínio, cometeu um feminicídio e tal, ele vai para uma audiência de custódia hoje e é perguntado lá pelo pessoal dos direitos humanos se ele está bem, se fizeram algum mal contra ele, se ele tomou um cafezinho, quer uma água e tal. Isso, de certa forma, revolta a população que tá de fora, ele olhando, foi oferecer cafezinho pro vagabundo, deixa o vagabundo sem café. Por que o senhor acha que existe essa rejeição toda em cima dos direitos humanos? Eu acho que os direitos humanos, eles precederam a polarização social que a gente se encontra. Eu acho que um dos elementos iniciais que deram origem a essa grande e complexa polarização que a gente vive foram os direitos humanos. Quando não havia muito o que se divergir, porque a vida econômica, social estava razoavelmente estabilizada, do ponto de vista do terceiro mundo, né? Há sempre muito o que se fazer aqui, a polarização era concentrada nos direitos humanos. Depois ela explodiu e pegou a vida social quase que na sua integralidade. Mas, rememorando o que falou o ministro Silvio Almeida também em um podcast recentemente, os direitos humanos são também para os bandidos. Mas, definitivamente, os direitos humanos não são apenas para os bandidos. Os direitos humanos são para os policiais, são para os trabalhadores, são para os aposentados, são para as crianças, são para os desempregados, são para os imigrantes, são para as mulheres, são para os homens, para os negros, para os gays. Os direitos humanos são para todos. Como eu disse há pouco, se você
que mora em Campo Grande e não aguenta mais passar 2h30 na Avenida Brasil para chegar no trabalho e 2h30 na Avenida Brasil para voltar para casa e acha que merece um transporte público com qualidade, parabéns, você é um militante de direitos humanos. Se você tem que ter 3 empregos para complementar, de um lado, as necessidades do seu filho e, por outro, as necessidades dos seus pais que estão ganhando um salário mínimo no INSS e acha isso injusto, parabéns, você é um militante de direitos humanos. Então, os direitos humanos não são apenas para bandidos, muito embora os sejam também para bandidos. Os direitos humanos são mais do que as questões próprias da segurança pública e dos processos criminais. Os direitos humanos são um conjunto de direitos a que todos nós somos titulares, independentemente das coisas que nos particularizam. Homens, mulheres, policiais, pessoas que respondem a processos penais, empregados, desempregados, centro, periferia, interior, capital. Todas essas pessoas, nas suas diferentes e próprias particularidades, detêm um conjunto de direitos que visam garantir a sua dignidade. Isso são os direitos humanos e, portanto, não são direitos apenas daqueles que respondem a um processo criminal ou cumprem uma pena, muito embora também o sejam. Mas acabou encapsulando apenas nisso como parte da polarização que hoje toma conta do corpo social na sua integralidade, mas que de alguma maneira, alguns anos atrás, quando a vida era um pouquinho melhor e mais estável, foi o ponto de partida dessa polarização, quando se reduziu os direitos humanos a apenas isso. Mas o senhor não acha que falta braço para atender esses outros órgãos? Tipo, porque o que é cobrado efetivamente é um assistencialismo, não é a palavra, mas é uma atenção, né? Tipo, não falta um braço, tipo, não falta uma carência, que a população tem uma carência tipo de casos que não envolvem bandidos, ter ali como instituição os direitos humanos ali atuando. Vou te trazer 2. Eu poderia trazer muitos e a gente passar aqui a tarde inteira, mas eu vou te trazer 2 que eu atuei enquanto integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB. O primeiro foi na recepção de um grupo de praças da Polícia Militar que moravam no interior, mas davam expediente na capital. E sabe quanto eles recebiam por mês para fazer esse trânsito interior, capital, capital, interior? Menos de R$200. Esse conjunto de praças foi a Comissão de Direitos Humanos falar: eu quero a ajuda de vocês. E nós ajudamos eles. Organizamos o conjunto de argumentos e documentos e fomos ao Ministério Público. O Ministério Público fez um TAC com o governo do Estado a partir de um inquérito civil para que, paulatinamente, esses valores sejam reajustados, para que eles, ao terminar o seu expediente, num nível de estresse altíssimo, podendo ser vítima de uma retaliação nesse percurso, tenham que pedir carona na estrada. Isso é degradante, isso é indigno. E porque é degradante, é indigno, nós recebemos esse conjunto de praças, encampamos a sua briga e levamos a outros atores adicionais para juntos buscarmos uma solução possível. E um segundo exemplo, e aí foi uma associação de praças, de bombeiros e policiais militares que nos procurou. Olha, dizendo, os nossos praças passam a vida inteira para ganhar um soldo mais ou menos no final da carreira. Mas quando se aposentam, por conta das regras previdenciárias contemporâneas, têm os valores absurdamente diminuídos. E nós vamos entrar com uma ação judicial. E a gente queria ouvir a OAB sobre a juridicidade dessa ação judicial para ver se ela vai ser encampada ou não pelo tribunal. Vocês nos fornecem graciosamente um conjunto de argumentações contra essas coisas? Claro, claro que sim. Policiais militares, bombeiros, assim como toda outra profissão, merece ter dignidade no seu exercício e, em especial, no seu outono, quando estão mais fragilizados e precisam de mais políticas sociais. Então, esses são os 2 exemplos, Thiago, de policiais e bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro que nos procuraram enquanto instituição de direitos humanos e que nós encampamos como justa, legítima, necessária e urgente as suas demandas e levamos à frente. Então, é porque isso não dá mídia, né?
Felizmente, o que dá mídia é corpo sangrando no chão. E se tiver corpo sangrando no chão, nós vamos também. Mas nós não vamos só para isso. Nós atendemos outras demandas e outros atores com questões de direitos humanos também. E agora que saímos da Comissão de Direitos Humanos, estamos na Comissão Popular de Direitos Humanos. Aqueles 150 membros, foram 500 ao total, mas especificamente da Comissão de Direitos Humanos foram 150 que renunciaram. Nos organizamos na Comissão Popular de Direitos Humanos e vamos continuar atuando na agenda de direitos humanos, sejam as próprias do sistema criminal e segurança pública, que são mais latentes, mas também nas outras que não dão mídia. Porque o nosso compromisso é com a dignidade da pessoa humana, seja ela quem for. Isso são os direitos humanos. Hoje, então, vocês montaram ali com um grupo de 150 advogados para continuar atuando nessas pautas que vocês não tiveram oportunidade de atuar lá na OAB. Em algum momento tivemos, depois as coisas foram se afunilando e ficando mais difíceis com o ápice dessa questão do relatório do caso Marielle. E essa pauta está dentro? Com certeza. De policiais militares, bombeiros militares. Não, falando da pauta do Rivaldo, tá dentro? Certamente, certamente. Então vocês vão se mobilizar independentemente. Sim. Até porque vocês podem fazer isso, entre aspas, seria bom com a OAB, mas estão fazendo isso. Então vocês vão se empenhar, vão ter profissionais preparados para poder fazer aí esse levantamento que vocês queriam fazer lá dentro. Exatamente. O nosso compromisso é com a agenda. Seria melhor com a blindagem institucional, mas o compromisso com a agenda precede a blindagem institucional e a ultrapassa. Não tem risco, não? Tem risco, tem risco. É arriscado ser militante e defensor de direitos humanos no Brasil e em especial no Rio de Janeiro. E nós estamos cientes desse risco. Mas a nossa luta é coletiva. E por ser coletiva, ela ganha mais força do que um indivíduo isolado a encampando. Era bom e recomendável e democrático e republicano que as instituições o fizessem. Porque na verdade já tem risco com a OAB. Exato. Sem, então é um risco tremendo, porque a gente está falando de milícia, a gente está falando de crime organizado, a gente está falando de casos encobertos para talvez aí prender inocente ou deturpar investigações que não foram à frente, que estão arquivadas e tal. Esse grupo, essa comissão, ela tem nome? Comissão Popular de Direitos Humanos. Continuaremos agindo sobre a agenda de direitos humanos neste caso e em todos os demais casos. Claro, agora sem a blindagem institucional, mas com o mesmo compromisso de outrora. É isso aí. E eu já peço que quem não chora não mama, né? Então eu já peço que qualquer novidade da comissão e tal, a gente está aqui para divulgar, para noticiar, para poder dar apoio. Qualquer novidade que vocês tiverem lá, que envolva esse tipo, a gente se compromete aqui de dar visibilidade. É óbvio que eu nem chego perto da grande mídia, mas a gente tem uma audiênciazinha que dá para poder pegar, dar visibilidade e tal, e conta com a gente nesse projeto aí também. Nós contamos, pode ter certeza. Não, achei interessante. Agora o bicho vai pegar. Infelizmente, a gente tá indo pro final. Tem que cumprir o que eu combinei aqui com o Dr. Ítalo, senão ele não volta mais. Entendeu? Eu quero que o Dr. Ítalo volta. Foi muito bom o assunto. A questão de direitos humanos é uma questão muito ampla. É até bom, doutor, que é o seguinte, eu vou falar para você que tá assistindo, vai ficar gravado aí, vou mandar para você. Você quer o que eu convidei? Eu venho convidando, aqui não é nichado politicamente, o podcast não é nichado politicamente, a gente convida gente do esporte, entretenimento e tal. Foi até bom que o senhor viu lá quando o John veio. Só que a maioria dos políticos que veio até aqui agora foram de direita. Os políticos de esquerda estão difícil de vir, tá vendo? Ó, eu não sou desrespeitoso, tá vendo? Eu tenho minhas convicções, mas não fiz nenhuma pergunta aqui de maneira desrespeitosa. Então, a gente tem dúvida que a gente vai
trabalhar e vai conversar. E ainda que a gente não tenha aqui uma opinião igual, mas eu adoro ouvir argumento contrário, que a gente vai... É um argumento que eu não pensava da saidinha e tal. Não chegou a eu apoiar a saidinha, não, mas agora eu entendo o lado, porque você vê, doutor, pessoas que só defendem por defender. Não, eu defendo a saidinha e acabou. Não tem um argumento que o senhor trouxe. Entendeu? Não tem. Acho que eles vão até colar esse teu argumento aí, vão até botar lá para eles começarem a falar. Mas, de antemão, eu agradeço a sua participação de novo. Para mim foi um prazer e uma honra te receber aqui. Obrigado ao Irã, meu parceiro que está ali, conheço há um tempo, irmão, né, do doutor. Que também vamos marcar, Irã, para tu vir bater um papo aqui, a gente bater um papo para falar, Irã. Mas tu tem que vir com mais exclusivas aí pra gente poder ganhar audiência, entendeu? Então, pra mim, foi uma alegria e uma honra te receber. Sinceramente, de coração, eu costumo falar, e é até um pecado falar isso perto do senhor, né? Militante de direitos humanos, eu costumo falar que isso aqui é uma ditadura. Eu chamo só quem eu quero. Eu não chamo ninguém que eu não tenha afinidade, quem que eu posso falar? Será que eu vou ter afinidade para conversar? Não vou ter, não. Então, eu nem chamo. Então, graças a Deus, para mim aqui, superou as expectativas. Eu entendo bulufa de advocacia, mas deu para a gente conversar bem. E aí te agradeço de verdade por estar aqui comigo, por esse tempo que o senhor dedicou aqui, abrindo a sua agenda para estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu não tive a oportunidade de falar sem rodeios e sem tempo pré-determinado sobre essas questões que envolveram a minha exoneração e que envolvem a minha militância de advogado e de advogado de direitos humanos em especial. Então, ter um momento rico como esse, para mim, é formidável. Estou com essa questão de tempo, mas é próprio dos advogados. Você vai ver, outros advogados virão e eles estão sempre atrasados para algum compromisso. Nós vamos continuar nesse assunto do doutor Ítalo. Nós vamos continuar vigiando essa questão da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Como um canal democrático que se o presidente da OAB quiser realmente participar, eu vou fazer as perguntas de acordo com aquilo que foi me passado aqui, não tem problema nenhum, pode participar, a gente não está aqui de maneira nenhuma isolando uma parte, você tem todo o direito de participar. Porém, nós vamos continuar em cima desse caso. Eu vou marcar com o doutor Álvaro para a gente poder conversar também, ainda, mesmo que não seja num ambiente de podcast, talvez numa live, com outro doutor, que é o doutor Marcelo, doutor Marcelo, chamei de Marecelo por causa que o doutor me passou... Escrevi correndo, aí saiu errado. E aí eu errei, mas não fui eu como é que se fala? Intencionalmente. A culpa é minha, eu assumo. Então, talvez a gente possa marcar para que os dois doutores possam participar uma live, nós três. Né? Vamos combinar isso, vamos articular isso, se o senhor permitir. Com certeza. Vamos alinhar uma live, uma live 8 horas da noite, por aí. Tem mais audiência, o pessoal tá mais tranquilo, relaxado. Vamos organizar isso, porque é um assunto muito relevante. A sociedade precisa saber. Não é um assunto que interessa a advogado ou a OAB só. É um assunto que interessa a todo mundo, porque hoje quem está debaixo da justiça é a população em geral. Exato. E quantas pessoas estão sendo agora... que estão com um processo arrolado na justiça, ou talvez passou pela mão de um fulano ou de um ciclano, né? E que não sabe se aquele processo investigativo ele foi 100% imparcial para que ele pudesse... Quantas mães estão agora, nesse momento, dentro de uma comunidade com filho preso, com esposo preso e tal... E o mínimo que a gente, como cidadão, precisa ter é um sistema de justiça imparcial. E é isso que eu entendi que vocês queriam fazer ali na OAB. Não é uma perseguição ao Rivaldo. É exatamente trazer ali... Não, vamos trazer um mínimo de ver se as decisões foram parciais, já que quem disse foi a Polícia Federal, né?
O relatório não foi nosso, o relatório é da Polícia Federal. Então... Chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Então nada mais justo do que investigar. E eu me interesso por temas como esse. Eu vou parar de falar que o deputado tem... O deputado não... Já me elegeu, hein? Eu falei que não queria ser político, mas ele tá me elegendo. Um dia, quem sabe um dia, vai estar falando que hoje não, mas quem sabe um dia... Então eu vou parar de falar porque é um assunto que eu adoro conversar e daqui a pouco eu tô falando pra caramba e a gente não acaba o podcast. Mas obrigado mesmo pela presença. Você que está acompanhando com a gente até agora aqui no podcast, você que vai acompanhar pelo YouTube, você que está acompanhando os cortes, muito obrigado por você estar aqui até agora no 12º episódio do Papo Flanco. Vem muito mais coisa por aí. No nosso próximo episódio vai ser no dia 3 de maio, correto? Dia 3 de maio, deixa eu ver aqui, porque eu tenho TDAH e o povo que trabalha comigo também tem. Então deixa eu ver aqui, no dia 3 de maio nós vamos receber o doutor Sandro Figueiredo, que é o chefe de gabinete do deputado federal Roberto Monteiro, é o ex-advogado do Gabriel Monteiro, vai estar aqui conversando com a gente. E no dia 7 de maio nós vamos estar recebendo aqui a Alana Passos, ex-deputada estadual e militar paraquedista do Exército. E para frente, no dia 10 de maio nós vamos estar recebendo um vereador. Lembram do nome dele? Eu não lembro também. Pedro Duarte. Vereador, me perdoa, tenho TDAH e o negócio fica ruim, entendeu? Pedro Duarte, que vem candidato a prefeito do Rio de Janeiro também, se eu não me engano, pelo Novo. Pessoal, obrigado pela participação, obrigado mais uma vez, doutor Ítalo, e vambora, vamos seguir em frente. Eu tenho certeza que vocês aí nessa luta do AB, inclusive nessa comissão aí, vai dar o que falar, hein? Já tá dando, meu amigo. Vai trazer muita repercussão e fica tranquilo que tudo que o doutor Ítalo já prometeu aqui pra gente, tudo que eles levantarem nessa Comissão Independente de Direitos Humanos, a gente vai estar dentro e nós vamos noticiar pra você. Obrigado, gente. Até a próxima.